Querido ouvinte, no último programa nós falamos sobre a inteligência emocional, a importância de desenvolver essas habilidades da inteligência emocional dentro da empresa, no ambiente de trabalho. Hoje nós vamos dar sequência ao assunto, porém com abordagem mais voltada para o gestor, para aquele profissional que está à frente de uma equipe, que comanda uma equipe ou que é mesmo o dono da empresa. Vamos trabalhar esse assunto com você. Como é que você, gestor, trabalha a sua inteligência emocional e como você desenvolve a inteligência emocional ou estimula a inteligência emocional dentro da sua equipe. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho aqui 2 brilhantes convidados. Eu sempre digo que é bom, vai e volta, alguns voltam mais de uma vez, que é o caso aqui do meu querido amigo Carlos Ferreira, o Carlão. Eu sei, você que tem ouvido com frequência o Carreira de Sucesso, já ouviu o nome dele aqui conosco, mas eu sei também que nós temos muitos ouvintes novos que estão nos ouvindo hoje pela primeira vez. Que lindo, muito obrigada, uma gratidão enorme saber que você está aí pela primeira vez. Então deixa eu apresentar para você o Carlos Ferreira. Carlos Ferreira hoje ele é um empresário, ele é também um palestrante, e ele é sócio fundador da empresa e do conceito CVS, Como Vender Sempre. O Carlos já é um conhecido nosso, já tivemos o prazer de trabalharmos juntos, desenvolvemos alguns projetos juntos, já tem um tempinho. E o Carlos também ele é conhecido no mercado como um dos melhores vendedores, especialista no modelo B2B do Brasil. E isso é verdade, o Carlos realmente entende muito de vendas do modelo B2B. Se der tempo, ele fala um pouquinho para nós. Um dos marcos da trajetória do Carlos, que eu admiro muito, eu acompanho a trajetória dele já tem um tempo, é que ele entrou numa empresa como vendedor. Foi a primeira experiência dele em vendas. Um rapaz que veio lá do Nordeste, segundo ele, moço velho, rapaz velho, porque com 36 anos morava com o pai, com a mãe, né, ali. Exatamente, até falei com eles hoje. E de repente ele veio enfrentar esse desafio, entrou nessa empresa, viu o potencial que ele tinha em vendas e depois de alguns anos, não foram poucos anos, foram uns bons anos, ele saiu dessa empresa como diretor comercial da empresa. Hoje ele é sócio do seu negócio próprio, né? E tem deslanchado de uma maneira brilhante a sua carreira. Então, Carlos, mais uma vez, muito bem-vindo ao Carreira de Sucesso. Para não deixar de esquecer ou não deixar de lembrar, olá Cid Bem, né? Porque sempre chamava de Sidmar, porque ela foi minha coach, então toda vez que terminava uma sessão eu dizia, nossa, Sidmar, mas sempre eu vou cumprimentá-la como Cid Bem, sou muito grato a ela e é uma honra mais uma vez aqui estar no programa participando e podendo contribuir com algumas experiências, né, conquistadas. Muito bom, querido. Cid Bem, viu, querido ouvinte? Cid Bem. Também está conosco aqui pela segunda vez, dando sequência ao assunto, que de uma maneira muito generosa nos cedeu um espaço da sua agenda, que é uma agenda muito disputada. Ele é dono de um currículo muito pesado, mas eu pedi a ele a liberdade de dar uma enxugada no currículo dele. Mas ele é muito mais do que aquilo que eu vou apresentar para vocês. Além de ser uma pessoa extremamente simpática. Dr. Henrique Taniguchi. Ele é advogado, não exerce a profissão, mas é advogado, odontólogo, que exerce a carreira, consultor, palestrante, professor, especialista em cirurgia bucomaxilar facial pela USP. Ele é mestre especialista em implantodontia, tá? Fez gestão de clínica odontológica hospitalar e é professor na área de gestão de clínicas. MBA em liderança e, como eu disse, também, para completar, é um Master Coach. E ele, então, vai conversar conosco hoje sobre a inteligência emocional na vida de um gestor. Seja muito bem-vindo, doutor Henrique. Muito obrigado. Para mim é uma honra, novamente, estar aqui com vocês, poder ter essa conversa alegre, essa conversa do bem. Então é sempre bom a gente estar compartilhando conhecimento, até porque no momento que a gente está conversando, a gente acaba escutando e a gente também aprende. Então quero que vocês colham
muitas boas informações de tudo aquilo que a gente quer passar para vocês. Muito obrigada, querido, muito obrigada. Gratidão enorme pela sua pessoa aqui no Carreira de Sucesso. Gente, nós sabemos que um bom gestor deve reunir uma série de atributos. Gestão do negócio, competências administrativas e financeiras, liderança, são atributos, além de ter um domínio da pressão de fazer o negócio acontecer e dar certo. Mas o que eu percebo? Que muitos desses gestores, né, na força do negócio, na dinâmica do negócio, eles estão esquecendo de uma competência, de uma habilidade que faz muita diferença nos resultados, que é chamado a inteligência emocional. Nem todos os gestores têm aplicado esse olhar para si próprio, da inteligência emocional, né? E cada vez mais eu percebo que um líder, ele é cobrado, ele é exigido por essa habilidade, desenvolver a sua autointeligência emocional. Eu queria ouvir dos senhores, se o que eu disse procede, se de fato os gestores têm uma dinâmica muito mais voltada para os resultados, para os números, do que propriamente para trabalhar a sua inteligência emocional. Posso começar por você, doutor Henrique? Pronto, vamos lá. Escutando você falar, a cabeça começa a borbulhar, pensar o que falar para complementar um assunto que é tão importante para qualquer empreendedor, para qualquer negócio, seja ele pequeno, seja ele grande, independente da área que você atua. Antigamente, eu vou fazer uma reflexão que as gerações foram mudando. Então, Sidmar, no passado tinha a geração Baby Boom, ela seguia, sim, uma metodologia diferente. E essa geração foi caminhando, né? Foi tendo a geração X e agora a geração Milênio. E essa geração atual, enquanto a geração antiga seguia princípios de regras, coisas determinadas, um emprego estável do início ao fim da carreira, a ideia do chefe, não do líder, até porque passou um pouco aquela imagem do militarismo, que nós saímos de uma Segunda Guerra Mundial. Então, isso era uma regra mundial. Então, isso foi, com o tempo, tendo as pequenas modificações. E hoje, essa geração atual, ela quer ter propósito. Ela quer ter uma vontade diferente naquele lugar que ela está. Então, o líder, ele não pode ser mais um chefe, ele tem que ser um líder. O chefe, ele gera resultados. Sim. Inclusive, eu conheço alguns bons chefes que fazem as empresas caminharem. Só que o turnover das pessoas se torna maior. Eu acho que é gostoso também você entrar numa empresa e ver as pessoas que estão lá há muito tempo, ver pessoas felizes naquilo que ela faz. E o bom líder, aquele que entende de inteligência emocional, ele começa a entender da importância de lidar com as emoções das pessoas, até porque as pessoas são diferentes. Certo. E ele consegue trabalhar isso de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais sábia, e começa a colher resultados que são resultados no longo prazo. E eu acho que isso é essencial. Toda empresa quer perpetuar. Então, quem pensa no longo prazo tem que trabalhar a inteligência emocional, principalmente com essa geração nova, que dá muito valor para isso. Entendi, perfeito. Carlos, todo gestor ele tem essa preocupação, esse anseio por resultado. Empresas vivem de resultado. Então, como é que o gestor pode aplicar a inteligência emocional própria dele para gerar resultado para o negócio próprio dele ou para o departamento dele? Reforçando o que o doutor falou, né? Tive uma oportunidade de passar um tempo no Vale do Silício. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi o modelo de gestão deles. E esse modelo ele é muito respeitado e validado lá no Vale do Silício. Isso está vindo para o Brasil, primeiramente para as empresas de tecnologia, mas as outras começaram a implementar. Quem criou essa metodologia foi um cara chamado Andy Grove, que ele trabalhava como gestor da Intel. Quem não conhece Intel, todo computador tem um processador, e esse processador é da Intel. Então, quer queira ou não, nós somos clientes dessa empresa.
o que ele falava, né? A geração anterior era muito de estabilidade, segurança, né? Conformidade. E a nova geração não é assim, né? Eu tenho um filho de 11 anos, imagina falar para ele assim: meu filho, trabalhe para juntar seu dinheiro para você ter a sua própria televisão. Ele vai dizer assim: pai, eu já nasci com TV, né? Antigamente, pelo menos na minha época, quem pegava o controle, né? Era eu e meu irmão. Quem pegava o primeiro controle, ele mandava na TV. Então a gente ficava, agora o controle é meu. O que a gente dizia? Não, quando eu crescer eu vou comprar minha própria TV. Não era Exatamente. assim? Né? Essa nova geração, ela não tem esse desejo de ter produtos, né? de ter, como é que eu diria, bens, né? Eles querem fazer a diferença no mundo, eles querem fazer algo que contribua com o crescimento dos outros. Uma inovação, um desejo fluente de inovação. Né? E essa diferença faz com que, se você falar com essa linguagem mais, vamos falar assim, mais tradicional, não vai gerar esse link com eles. Então, uma empresa, para crescer e continuar crescendo, ela tem que estar muito, muito, muito bem focada na questão da inteligência emocional. Tá, mas como que esse líder pode trabalhar a sua inteligência emocional? Olha, eu queria ouvir isso de vocês. Como? Tá bom, vocês defenderam o conceito, justificaram o conceito, ele entendeu que ele precisa desenvolver essa autointeligência emocional. Como que ele pode trabalhar ele próprio, a inteligência emocional dele? Porque como é que eu vou influenciar o outro, doutor, se eu próprio não estou ainda ciente dessa importância? Não vai fluir. Sidmar, deixa eu fazer um merchan. Contrata a Sidmar para ser sua coach, porque ela vai te ajudar a te dar o teu perfil comportamental. Ok, Carlos, depois a gente vai discutir o cachê no final do programa. Tá bom. Será, gente, que eu dou conta de pagar um cachê do Carlos? Nossa. Não, contrata então, vamos lá. Contrata a Sidmar, uma grande profissional na qual eu tenho orgulho de ter sido coach dela. Então, quais são os passos que eu preciso fazer para me trabalhar a minha autointeligência emocional? Quero ouvir você, doutor. Começa com qual? Vamos ser bem didático. Primeira coisa. Você tem que trabalhar a sua autoliderança. Tá? Aí entra o coach que Exato. Depois eu passo o número, né, da Sidmar. É porque, assim, se você não se autolidera, como você vai liderar uma outra pessoa? Se você não se entende, se você não entende seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas limitações, a cada dia que passa eu vejo essa grande importância da gente se entender, da gente entender realmente quem somos, nossa missão, nossos propósitos. Então seria um autoconhecimento. Esse autoconhecimento ele é fundamental. O coach ajuda bastante. Hoje em dia, a cada dia que passa, eu vejo que está tendo uma evolução muito grande voltada nessa necessidade da pessoa ter esse autodesenvolvimento. Entendi. Eu acho que ele é a base. Você começando, você começa a dar alguns passos interiores para depois você dar passos exteriores. Então tudo começa com o meu autoconhecimento, já que a inteligência emocional nada mais é de conhecer as minhas emoções e administrá-las, né? Ter o controle dessas emoções. Então tudo começa com o meu autoconhecimento. Como é que eu funciono? Qual é a reação que dispara em mim um gatilho de maior irritabilidade? Ou o que me atinge, que me tira do meu ponto de equilíbrio? E o gestor vive N situações o dia todo, né? São N situações que ele tem que gerenciar, comandar, administrar. Se ele não tiver esse conhecimento, né, Carlos, de si próprio, como é que eu vou saber lidar com a emoção de mais aí 10, 15, 20 pessoas que fazem parte do meu time? Então, esse autoconhecimento é a base para tudo. Sidmar, olha, uma coisa importante, que eu acredito que nós comentamos na nossa outra entrevista, né? Nós somos animais racionais. Então, nós temos a capacidade de pensar antes de agir. Só que nós agimos muitas vezes pelo instinto. E a gente deixa, muitas vezes, 5 segundos do nosso dia estragar todos os outros... decorrer do dia todo. Todas as outras horas, minutos e segundos que a gente tem. Então, uma situação tira a gente do sério. Se a gente tiver a sabedoria de trabalhar... É fácil, gente? Não é fácil. Até porque se fosse fácil, todos seguiam. Só que... com o passar do tempo, e a gente começa a ver pessoas conseguindo colher bons êxitos, que souberam trabalhar isso, aí você fala o seguinte: então eu posso trabalhar.
E isso é fundamental, você conseguir enxergar e você conseguir trabalhar isso. Respirar fundo. Todo mundo que é pai começa a aprender isso naturalmente em casa, né? Porque às vezes os filhos já dão algumas respostas que você respira fundo, ou algumas perguntas que você respira fundo e fala, como que eu dou a resposta agora? Então, você já começa a trabalhar isso em casa, porque isso vai ser uma aprovação diária na sua rotina, né? Tanto do seu lado pessoal, quanto do seu lado profissional. E aí eu te pergunto, a ausência desse controle, desse autoconhecimento, dessa gestão das suas próprias emoções, ela afeta os resultados dentro da empresa? Com certeza, e hoje com mais intensidade, Sidmar. Porque é o seguinte, vamos dar um exemplo do que acontecia no passado. Se você falasse alguma insatisfação para uma pessoa, né, aquela pessoa se lembrava e talvez não se lembrasse no futuro. Hoje, quando você coloca nas redes sociais, qual é a consequência? Ela fica para o resto da vida. Então, se você tiver... Essa insatisfação, deixa eu entender, quando você dava uma resposta um pouquinho mais dura ou até grosseira para um colaborador, aquilo às vezes passava no esquecimento e ficava por ali mesmo dentro daquele mundinho da empresa, ali no escritório. Exatamente. E quando você coloca isso através das redes sociais ou por alguma coisa que outras pessoas vejam isso, isso cria uma complexidade que é muito difícil você reverter. Pode dar até processo. Isso, não, e tem um advogado aqui do lado, né? Pois pode passar mais informações aqui. Isso é tão sério, gente, que reforçando o que a Sidmar e o Dr. Taniguchi, né? Henrique Taniguchi reforçou aqui. Primeiro é autoconhecimento. Se você não tiver esse autoconhecimento, você realmente vai sucumbir. Se vocês me permitirem, eu vou dar um exemplo. Eu sempre falo com meus pais, né? Quase todo dia, mas eu só consigo falar com eles no máximo 10 a 15 minutos. Não é porque eu não ame meu pai nem minha mãe, porque depois do 15º minuto ele fala: Carlinho, tu viu como é que foi a sua mãe? O que sua mãe fez? Isso. Aí ela fala, não, e Chico? Aí começa aquele relacionamento. Olha, se a gente deixar, a gente vai entrar naquela relação, isso acaba criando um clima até desconfortável entre o próprio filho e pai. Então, quando a gente entende que a gente sabe a nossa limitação, onde a gente não vai se comprometer, a gente sabe até onde a gente vai. Então, eu vou dar um exemplo prático. Existe um colaborador que você contrata e mostra lá quais são as métricas de produtividade. E ele não entrega o resultado. Se você conversa com ele para entender o que está acontecendo, para saber o que pode fazer para ajudar, ele vai dizer assim, nossa, em outra empresa alguém iria me dar uma cobrança, né? Ele está querendo entender para me ajudar. Então ele começa a ficar devedor. Ele diz, nossa, cara, eu estou devendo isso, então eu vou retribuir. Ou seja, aquele líder gerou no outro uma consciência de melhoria sem desestimulá-lo. Isso. Enquanto que o outro que é mais explosivo, porque eu vejo muito isso dentro das empresas, gestores que falam sem pensar, que usam de palavras grosseiras para se dirigir ao colaborador, ele até tem a pessoa lá, mas ele não tem o melhor. Ele tem alguém que trabalha para ele e não com ele. Reforçando o que você falou, eu até criei um processo mental que eu vou compartilhar com vocês, que me ajuda não só na profissão, mas até em casa. O processo são 4 passos. Consciência, autorresponsabilidade, ok? Planejamento e execução. Por exemplo, se o colaborador não está legal, cara, você acha que isso aqui é responsabilidade minha ou sua? Não, cara, é sua. Então você acha que quem tem que resolver? Estou trazendo consciência. Quem é que tem que resolver? Quando ele fala, sou eu, então ele está criando uma autorresponsabilidade. Então como é que a gente vai fazer para resolver isso? Planejamento. A partir daí, vamos começar a partir de que dia e vamos concluir até que dia? Então, execução. Então isso funciona até na vida familiar. Né? Se o filho não está fazendo uma atividade, vem cá, então, essa atividade é minha ou é sua? É sua e tal. Você acha que quem deveria? Então isso vai trazendo um engajamento muito maior. E isso, de uma certa forma, ajuda a entender que a gente tem que ter o nosso autocontrole. Porque se não dependesse de algum processo como esse, a gente perderia a paciência muito mais facilmente. E eu vejo que muitas empresas, doutor Henrique, perdem bons talentos por causa da ausência desse autocontrole do gestor. Essa geração, ela não consegue reverter as coisas muito fácil. O que ela faz? Não, estou indo embora. O mercado está cheio, tem gente lugar melhor para trabalhar, estou indo embora. Com esse doido aí, destemperado, eu não vou ficar, não.
estou saindo. E às vezes é uma pessoa talentosa que podia contribuir muito para a empresa. Mas eu sempre digo, ele não chegou pronto. Tem uma frase que eu costumo falar muito para os meus líderes, eu costumo brincar. O anúncio está escrito lá no anúncio do jornal: domador contrata leão manso. Boa. Legal, boa. Domador contrata leão manso. Gestor contrata funcionário pronto. Precisa do seu talento, da sua habilidade, do seu controle emocional para fazer aquele colaborador andar dentro dos resultados que você almeja. Ele ajuda e ele prejudica. Uhum. Então, o papel do líder, o bom líder, ele acaba que molda o seu time. É engraçado que uma vez eu estava conversando com a pessoa que ela estava mencionando que ela trabalha no banco. Uhum. E lá no banco ele recebia as pessoas das varas da justiça. E de acordo com o líder de cada, ele já sabia assim, às vezes os servidores daquela vara, se tinham um temperamento, normalmente quem era o líder deles também tinha o mesmo temperamento. Se espelhavam. Verdade. Então, o líder puxa para o lado positivo, mas também puxa pelo lado, às vezes, negativo. Sim, então, sim. assim, a função do líder, ela é extrema. Porque, assim, nós somos reflexo. Sem dúvida. Dizem que, sim, se o pai grita, o filho grita. Se o líder grita, a outra pessoa, o liderado dele, também acha que o certo é gritar. E aí vai fazendo aquela corrente. Efeito cascata, né? Ou seja, efeito comportamento dominó. Gera outro comportamento. Gente, muito bom. Nós vamos ter o nosso primeiro intervalo e já voltamos. E no retorno nós queremos falar um pouquinho mais ainda de como esse gestor pode trabalhar a sua inteligência emocional e como ele pode contribuir para despertar essa consciência na equipe dele. Tá legal? Então, por favor, continue ligadinho conosco. Já voltamos. Você está ouvindo Carreira de Sucesso. Querido ouvinte, Carreira de Sucesso novamente com você e com o tema inteligência emocional na vida do gestor, na vida do empresário, do gerente, aquela pessoa que está no comando de uma equipe e sabe que o quanto que a habilidade, o desenvolvimento, porque a inteligência emocional não é um dom, é algo que se desenvolve, que se aprende, ela afeta diretamente os resultados da empresa. Então nós estamos conversando aqui com o Carlos Ferreira e o Dr. Henrique Taniguchi para falarmos sobre esse assunto. Terminando o primeiro bloco, nós falávamos de como que eu posso fazer para aprimorar essa minha habilidade, ter esse domínio, eu, gestor. Aí falamos do autocontrole, do autoconhecimento, falamos o quanto ele perde quando essa inteligência não é trabalhada, ele perde talentos, perde funcionários bons, porque não deu conta de conviver com o chefe. Não é porque o chefe não pagava em dia, ele pagava corretíssimo, não é porque o ambiente era pesado, não, é porque a pessoa que comandava não tinha esse autocontrole da inteligência emocional. E acabou perdendo-se muitos talentos. O que mais vocês acham que ele pode fazer, doutor Henrique? Eu listei aqui uma coisa, eu queria que você falasse para mim. Pensar em reverter e não desistir. Controle da minha inteligência emocional. Pensar em reverter e nunca em desistir. Essa frase, essas palavras, reverter, mudar o mindset, pensar sempre do lado positivo, ao invés de desistir, é a essência, eu acho que a cada dia que passa dos dias. Então, assim, quando você entende dessa parte emocional, você entende que as pessoas são diferentes, você entende que é necessário saber comunicar, e essa comunicação ela é diferente com A, B e C. Para o mesmo objetivo, você motiva as pessoas de maneira diferente. Você tira o melhor de cada pessoa de maneira diferente. Então, ao invés de você desistir e pensar, esse colaborador não serve mais para a minha equipe, será que eu consigo, como líder, tirar o melhor dele? Será que eu consigo, como líder, trabalhar com
ferramentas poderosas de coach, com perguntas poderosas, e tirar o melhor dessa pessoa, ver o que ela tem de melhor e reverter aquele quadro, sim, para um quadro que você pega essa pessoa e joga ela para o melhor possível. Porque nós que somos apaixonados pela leitura, a gente vê que várias pessoas, às vezes, numa empresa não rendia, na outra era o melhor funcionário da outra empresa. Então você fala assim, poxa, mas é a mesma pessoa, o que aconteceu? A gente vê que numa outra empresa a situação foi tratada de uma maneira diferente, essa pessoa foi tratada de uma maneira diferente. Teve um líder que o influenciou para todo aquele potencial ser explorado e frutificado na empresa dele. Desistir é a última coisa. Eu acho que o líder sempre tem que procurar trabalhar com o que ele tem. Pode ser que chega num momento que realmente aquilo seja uma consequência de várias tentativas que não foram tentativas não bem sucedidas, mas tentar sempre, tentar reverter sempre, que eu acho que o líder e esse liderado vão carregar uma sensação de felicidade e gratidão, sabe? Que eu acho de propósito. De propósito no trabalho. Isso. Pegando o gancho aí no que você falou, Carlos, esse líder, né, gestor, que precisa trabalhar a sua inteligência emocional, então ele não deve se prender no desistir, corta um pouquinho. Esse líder não deve se prender no desistir, mas sim em reverter. E também, como é que ele vai lidar com os fatos vividos do passado, as experiências vividas do passado? Como que a minha inteligência emocional me faz prosseguir com as minhas experiências do passado, que nem sempre foram as melhores. Ou seja, não viver no trauma, mas fazer do trauma um trampolim, aquele aprendizado, aquela experiência, um trampolim para novos projetos. É um exemplo que é muito usado em frases, né, de efeitos? De efeito, que parece que o Thomas Edison, quando descobriu a lâmpada, perguntaram, olha, o que é que você aprendeu com 9.000 tentativas, 10.000, nem sei a quantidade, ele fala assim, 10.000 fracassos, 9.000 fracassos, o que seja. Ele fez, não, eu nunca fracassei, eu encontrei 9.000 formas de fazê-la não funcionar. Então, até que um dia deu certo. Exatamente. Então esse é um mindset que faz com que você foque no resultado ou no objetivo. Particularmente a gente quando tem reuniões com gestores e a equipe de campo, a gente fala assim, não existe meta impossível, existe prazo. Né? Então, por exemplo, na época do descobrimento do Brasil, se alguém dissesse que a gente ia ter um aparelho na mão que falaria com qualquer lugar do mundo olhando o rosto da pessoa, na época do descobrimento do Brasil, quem queria acreditar nisso? Impossível. Né? Então, aconteceu. Então, se alguém imaginasse que fosse daqui a um mês, daqui a um ano, essa meta é impossível. Não, a meta não é impossível, é o prazo. Precisou de 500 anos ou mais para isso acontecer. Então, toda vez que você vai trabalhar numa empresa, seja gestor ou seja um liderado, a dica que eu passo para vocês é mudar a ordem do que eu vou falar agora. A maioria das pessoas, quando vão trabalhar, eles querem saber quanto vão ganhar, qual é o ambiente de trabalho e quem é o seu gestor. Ok? Por isso que a maioria das empresas não retém talento. A dica que passo para vocês é, mudem essa ordem, comece de baixo para cima. Primeiro, quem é seu gestor, ok? Qual é o ambiente de trabalho que você vai ter e quanto você vai ganhar. Por quê? Porque o seu gestor, dependendo do gestor, vai fazer com que você cresça muito mais, e se o ambiente também for, né? Facilitador. Porque o ganhar favorável, é ambiente favorável. O ganhar é consequência. Por isso que é muito importante a gente entender isso. Então, quando você contrata um colaborador, é muito importante que ele conheça os colaboradores da empresa. Porque quer queira ou não, Sidmar e Dr. Taniguchi, eles vão sair para almoçar. Vão. E eles vão dizer assim, e aí, Sidmar, é bom trabalhar aqui? Se eles disserem, meu amigo, você tem outra opção? Pronto, você pode fazer o que for, mas ele não vai se sentir bem em estar trabalhando na sua empresa. Inclusive, já mandei meu currículo já para um amigo meu que está numa empresa assim. Nossa o pobre senhora. do novato vai pensar o quê de você? Entendeu? Então ele vai dizer assim, rapaz, se o cara que está aqui na primeira semana já está dizendo como é que a banda toca, cara, eu vou trabalhar aqui até me recolocar, né, em outra oportunidade. E ele nunca vai fazer o melhor, né? Ele nunca vai fazer. Doutor Henrique, me diga uma coisa. Estar aberto para mudança. O assunto é como eu vou desenvolver a minha inteligência emocional.
Então nós vimos alguns passos aqui, algumas dicas preciosas. Agora outra dica é estar aberto à mudança. O que tem esse estar aberto à mudança com a inteligência emocional? É porque é o seguinte... Eu, gestor. Nada é estático. O Carlão acabou de falar da mudança, né? Então as mudanças ocorrem. O líder, ele tem que estar aberto a todas as mudanças. As regras mudam, a tecnologia vem, os comportamentos mudam. E as pessoas mudam? Mudam. Demais. Como mudam. Até porque a realidade, a gente estava conversando aqui, né? A realidade hoje de uma geração que nasceu tendo uma dificuldade é diferente demais de uma geração que nasceu antes da década de 80, que para fazer uma ligação poucas pessoas tinham telefone, às vezes o telefone era um bem, eu lembro que minha avó me deu, falou assim, meu filho, ela ficou, dormiu, sei lá, era difícil você conseguir uma linha. E eu lembro, falou assim, Henrique, olha, eu tô te dando essa linha, você vai alugar ela, porque... Para fazer um capital. Um capital para você, isso assim, era um patrimônio, né? A linha telefônica entrava no negócio, quando você ia comprar um bem. Até no imposto de renda. Famosa Telegoiás. Exatamente. Olha só o tanto que as coisas mudaram. Então, assim, a minha infância, eu tinha acesso a algumas coisas. Hoje, a infância de uma outra pessoa é totalmente diferente. Então, essa pessoa, ela vai ter perspectivas diferentes, ela teve dificuldades diferentes e cabe sim o líder entender que às vezes as vontades são diferentes, os propósitos, mudou as necessidades, a gente começou falando das gerações, então essa mente aberta a mudanças é o que muitas vezes vai fazer essa empresa perpetuar. Então isso é essencial. Ou então só sobreviver. Ou só sobreviver. Gente, nosso tempo está quase acabando e eu precisava falar ainda de outro tópico. Como que eu vou ajudar a minha equipe a desenvolver uma inteligência emocional? Mas para fechar, da inteligência emocional do gestor, eu queria deixar esse último tópico, Carlão, porque eu acho que ele é vital. É a automotivação. O gestor precisa desenvolver a sua automotivação diariamente. Nas minhas andanças pelas empresas, né, e eu trabalho muito nesse mundo corporativo, o que eu mais vejo são líderes desmotivados, desanimados. Desanimados não é só com o governo, não. E nem com a carga tributária, não. Porque isso nem sempre está no alcance da mão dele. Mas desanimado com o próprio time, desanimado com ele mesmo, desanimado com o próprio negócio. Eu olho para ele assim e me compadeço dele, porque para ele deve ser um fardo estar ali na própria empresa dele, e me compadeço muito de quem trabalha com ele. Automotivação diária de um líder, de um gestor. Sidmar, quando você, né, tá que falando você me aqui, diz? vem passando o filme na cabeça, né? O que quer queira ou não, como você já sabe, começou como vendedor e a gente foi crescendo, ocupando espaço que eram, vamos dizer assim, a gente estava ocupando espaço como a água, né? Ela não é grosseira, né? Ela não bate de frente, ela vai ocupando os espaços e vai chegando lá. Quando eu decidi abrir a CVS Machine, eu acredito que isso possa ajudar aí a todos os ouvintes, que é o seguinte: qual é o propósito de ter aberto a CVS Machine? Não foi o propósito de ganhar dinheiro. A empresa não é filantrópica, tá certo? É .com.br, ela não é .org. Mas o que eu quero reforçar para vocês é o seguinte: o propósito que faz acordar mais cedo, dormir mais tarde é ajudar as pessoas a conquistarem a independência financeira através das vendas. Então, isso é o que me dá energia, porque é muito bom. Vocês não imaginam, pessoal, a satisfação de uma reunião, chegar uma colaboradora e dizer assim: Carlos, eu queria compartilhar com você uma coisa. Quando você me contratou lá no começo, foi meu primeiro emprego, eu não tinha experiência, você me deu oportunidade, me deu os direcionamentos e eu consegui, né, aprender na medida do possível. E você falava muito da meta pessoal. Passado 9 meses, Sidmar, 9 meses, ela chegou e fez assim: Carlos, eu comprei meu primeiro carrinho. Olha só.
né? Então, a gente fala muito que o líder, o gestor, ele é um colecionador de histórias, né? De histórias de superação. Então, quando você consegue ter um propósito de ajudar as outras pessoas a conquistarem seus objetivos pessoais também, te dá muito mais energia para você continuar trabalhando, porque isso é o que fala de corrente do bem. Se você ajuda os outros continuam perpetuando essa mesma missão. Fiquei com vontade de falar também. Por favor, fale. Olha, Carlão falou com muita sabedoria, e eu sempre digo que eu falo isso lá na clínica, a clínica foi crescendo, hoje nós somos mais de 30 pessoas lá, e eu falo assim, gente, nós somos privilegiados porque nós podemos cuidar de pessoas. A gente tem o privilégio de cuidar, de eliminar traumas, de construir uma nova vida para uma pessoa que às vezes... Realizar sonhos, imensamente. Na sua área, então... Isso daí, eu acho que isso não tem dinheiro no mundo que pague isso, sabe? Então a gente cria amigos, a gente conhece histórias. Isso é nosso propósito, sabe? Tem um parágrafo que eu recebi de uma paciente, eu postei, porque olha, eu receber mensagens de carinho de paciente, eu digo que é a coisa mais gratificante para um profissional. Concordo, né? Perfeitamente. Para nós da área da saúde é o que é o melhor combustível. Mastercard não paga isso, não paga. E eu recebi que é um parágrafo só, e posso compartilhar? Por favor. Olha, tenho somente gratidão. Deus me enviou o Dr. Henrique e sua equipe para me dar a satisfação de sorrir novamente. Desde a infância, sofrendo com problemas dentários e falta de ética e responsabilidade de outros profissionais, mas Deus me enviou esse especialista incrível e humano. Não somente fez meu sorriso, mas restaurou meu psicológico, que só Deus sabe o quanto sofri com a falta de poder sorrir, sem a vergonha de ser a risada dos outros por falta de dente. Por isso, meu primeiro filho chama-se Henrique. Olha só, para me lembrar a gratidão que eu tenho a esse profissional. Que Deus te cubra de bênçãos. Olha só, parabéns. Muito bom, parabéns. Muito bom, isso daqui, assim, eu chego até a arrepiar quando eu leio, porque isso é o combustível. O filho dela é o seu nome, para não se esquecer. Aí no dia que ela me mandou a mensagem, né, aí eu falei assim, eu fiz uma postagem, ela escreveu, eu falei assim, eu posso repostar? Aí ela falou assim, faço questão, e já me encaminhou a foto do Henrique. O Henrique dela, né? Bebezinho. Falou assim, olha, aqui o Henrique, que foi em sua homenagem. Olha, isso pra gente, isso que é o propósito. Então eu falo assim, gente, minha filha faz medicina. E eu falo, antes dela começar a faculdade, eu falei, você quer fazer medicina por quê, filha? É porque você gosta de cuidar de pessoas? Ela falou, sim, pai. Eu falei, então é a profissão... É uma profissão maravilhosa, está no caminho certo. Porque essa tem que ser a essência. Que legado você quer deixar para todo mundo que você cuidar. O resto é uma consequência que vai vir gradativamente com o tempo. Porque toda profissão exige dedicação, toda profissão exige doação. Mas quando você tem um propósito por trás daquilo, um legado que você quer deixar, você se automotiva e você consegue motivar quem está perto de você. Então, querido gestor que está nos ouvindo, busque o seu propósito. Tenha foco no seu negócio, não apenas como pagar conta, né? Porque o resultado virá. Mas talvez se você começar a olhar pelo propósito do seu negócio, a existência, o que te levou a abrir esse negócio, você vai encontrar forças, motivação, inspiração. Vai ficar mais leve a sua caminhada, né? Porque você não vai esperar de homem o resultado. Você vai fazer, como diz Colossenses 3:23, para Deus. Gente, mas vamos falar um pouquinho como que eu sou gestora, eu gerencio uma equipe, eu sou dona da minha empresa, e eu tenho uma equipe que trabalha comigo. E eu preciso trabalhar esse sentimento da inteligência emocional na minha equipe. Eu sei que isso não é dom. Inteligência racional, sim, Deus nos dá. Todos nós já nascemos com um determinado nível de inteligência. Mas a inteligência emocional, ela é fruto de uma escolha, de uma decisão e de processos. Eu que estou no comando, eu que estou à frente dessa equipe, eu posso contribuir. Então, quais são os passos que eu gostaria de falar para esse empresário, para esse gestor, que ele deve ter para estimular dentro da empresa dele? Quem responde?
Cada um vai falando, passa tem um filme, alguns. né? Porque tem muitas coisas que a gente Fique à passa vontade. em cada etapa, né? A empresa, quando tem um tamanho, a gente tem uma visão, quando tem outra, tem uma outra visão. Mas assim... Mas as etapas são as mesmas. Eu posso ter outra visão, mas as etapas são as mesmas. Porque em qualquer visão que estiver a sua empresa, vai ter gente. Sem dúvida. E aí o caminho vai ser sempre esse. O que sempre falo, Sidmar, com a equipe é assim: se você tiver uma meta onde você consegue ver, nada que você consegue ver dura para sempre, tá certo? Então se você olha, se a sua meta for um relógio, se for uma meta um carro e tal, ele não vai durar para sempre. Então o que vai durar para sempre são os valores, são o propósito. O carro ou qualquer outro bem material é um resultado daquele objetivo que você busca. Então, o exemplo que eu compartilharia para o gestor, é o exemplo da literatura que eu tive a oportunidade do Andy Grove, que eu falei aqui no começo da Intel. Ele fala o seguinte: você tem que trabalhar uma metodologia chamada OKR, que é objetivo, né? KR, né? Key Results, que é resultados chaves. Então, diga qual é o objetivo que você precisa com aquela atividade, com aquele profissional, e quais são as métricas que você vai acompanhar se aquele objetivo vai ser atingido. Mas dê a liberdade dele desenvolver, tá certo? Então vamos dar um exemplo. Imagina que uma pessoa desenvolve site. A pessoa fala assim: olha, eu preciso que esse site tenha pelo menos 100 visitas. Do jeito que você quiser, você pode criar. Agora, tem uma métrica aqui, uma ferramenta que vai verificar quantas visitas vai acontecer. Então, crie da forma que você quiser. Mas a métrica que eu tenho que olhar é a quantidade de visitas. Então, você não está dizendo, coloca o site na cor verde com degradê assim e tal. Você está dando a liberdade para ele criar. Liberdade. Então, a palavra-chave aí seria liberdade. Isso. Doutor Henrique, qual outra dica que você daria para esse gestor? O Carlos falou da liberdade de criação, uma liberdade acompanhada, assistida, direcionada. Eu daria do diálogo. Diálogo. O Será diálogo... que eu poderia só complementar essa palavra com feedback? Sim, eu já ia entrar com ela. É a nossa conexão, doutor. Não tem jeito. Porque, às vezes, se você não conversa com a sua equipe, você não sabe as dores dela, você não entende ela. E, às vezes, a gente precisa ter esse momento que você conversa. O feedback tem regras para você fazer o feedback, para você... É os passo a passo de um passo a passo para você extrair dessa pessoa, sim, porque às vezes ela fica sem graça. Será que eu vou mencionar isso? Será que não? Para você realmente deixar com que essa pessoa possa se abrir e possa sim te ajudar, para você ajudar essa pessoa. Então é uma ajuda mútua. Você está ajudando a pessoa e essa pessoa está ajudando você. Reciprocidade, né? Reciprocidade, isso é fundamental. Então o estímulo do diálogo, a frequência de dar feedback, ter essa possibilidade, essa facilidade de comunicação na empresa, ela é essencial. Eu já vi vários casos, vários relatos de pessoas que às vezes eles falam assim, estão juntos há muitos e muitos anos e um não se dá bem com o outro. Ah, mas por que você tá... Só se respeitam, né? Sabe de uma coisa, eu já tô aqui, já tô acostumado, então eu vou me mantendo. Mas um nem sabe nada da vida do outro. E aí simplesmente... Nunca conversaram. Exato. Você acha que essa empresa vai caminhar de uma maneira passiva? Tem inteligência emocional aí? Não tem. Não. Mas caminha. Então né? seria liberdade, um feedback respeitoso e contínuo. Também você falou para incentivar a comunicação aberta e direta. O que mais vocês colocariam? E onde é que fica a implementação de ações motivadoras? Implementar ações dentro da empresa que incentive as pessoas a se conhecerem. Eu acho uma coisa bacana nisso, gente, é quando eu sei qual é o meu propósito naquele departamento. Eu sei da importância minha naquele departamento, porque empresa nenhuma contrata ninguém para fazer números. Os senhores sabem, quem está nos ouvindo sabe muito bem o quanto que é caro para a empresa contratar um colaborador. A nossa carga tributária hoje é sofrida, né? Então, ela não vai contratar alguém para fazer bonito. Se você está ali porque tem um propósito, tem uma importância. E essa integração de saber qual é a minha importância nessa engrenagem
saber o quanto que eu sou importante, lavando um banheiro, servindo um café, atendendo um telefone, né? Preenchendo as planilhas ali de vendas e tudo mais, o quanto que eu faço parte. Então, acho que isso seriam ações motivadoras. Faz sentido isso? Total sentido. Sem dúvida. Se você me permitir, Sidmar, até um exemplo que é muito utilizado lá no Vale do Silício, ele fala de 3 pedreiros trabalhando na NASA. Aí tem um que faz assim: você trabalha aonde? Rapaz, eu trabalho misturando cimento. O outro fala assim: e você? Eu trabalho fazendo muros. E o outro: olha, eu ajudo ao homem chegar na Lua. Porque quer queira ou não, o que ele está fazendo lá vai contribuir, mesmo que seja com a parte dele, mas ele tem uma visão do seu propósito muito maior. Do todo, um significado, né? Exatamente. Aí dá para você imaginar a motivação dessa pessoa que trabalha para ajudar o homem a chegar à Lua. Com certeza. E é diferente da motivação daquele que só faz o muro, percebe? Isso. Agora, aí que está o X da questão. Hoje eu contei essa história para uma turma, mas eu usei foi a catedral, né? Dá na mesma. Agora dá para você, aí que está o X da questão. Quem é que vai despertar em você essa percepção do valor do que você está fazendo? Nem sempre é o colaborador, ele não chega pronto. Lembra a história do leão? Ele não chega manso. Eu preciso ter um líder que mostre o propósito naquela ação que eu estou fazendo, no significado daquilo que eu estou fazendo. Então, aí que entra a importância sua, meu querido líder, de trabalhar essa percepção, primeiro de si próprio. Então, se eu acho que o que eu faço não tem significado, eu jamais vou passar isso para a minha equipe. Jamais vou passar isso para a equipe. Eu achei tão bonito um gestor que ele chegou para o dono da empresa, ele é um encarregado, e ele chegou para o dono da empresa, ele está nessa empresa há 8 anos, e conseguiu comprar a sua primeira casa. Né? Já está casado há 12 anos e comprou a sua casa. E ele então chegou no gestor, pediu para a secretária anunciar, na hora que tivesse o espaço, esse gestor tem a porta sempre aberta, é um CEO, um homem de muita importância, e ele chegou e falou: olha, eu estou aqui porque eu vim agradecer ao senhor pela minha casa que eu acabei de comprar. Aí ele falou: não, mas foi esforço seu. Ele falou: não, se o senhor não tivesse me dado a oportunidade de trabalhar aqui e mostrar de significado no que eu faço, eu não estaria hoje comprando a minha casa. Olha o vídeo da minha casa. Ele fez questão de mostrar o vídeo da casa dele. Então, assim, eu fiquei imaginando também qual seria o sentimento daquele gestor, do dono da empresa. Né? Porque aquele sentimento que ele estava tendo, o Mastercard, cartão nenhum vai pagar. Não vai pagar. Né? Ele pode comprar os aviões, as Ferrari da vida dele, mas aquela emoção de saber que um colaborador espontaneamente subiu as escadas, pediu permissão, bateu na porta dele para agradecer a oportunidade que eu tive de vir trabalhar com o senhor e hoje eu estou comprando a minha casa. Isso é significado, né? Então, é alguém que trabalha a inteligência emocional no outro. Fantástico, não é, gente? Sem dúvida. Outra coisa também, trabalhar os líderes, preparar líderes para situações complexas. Nós precisamos formar os nossos líderes, um líder gera outro líder, cada um vai gerar segundo a sua espécie. Então, se eu lidero, formar outro líder é algo natural para mim. E preparar esses líderes para a complexidade, não é, doutor? Dos desafios do dia a dia. E para fechar, gente, eu queria que um de vocês falasse sobre o trabalho do autoconhecimento. Como é que um gestor pode implementar essa ferramenta dentro da empresa com a equipe dele? Trabalhar o autoconhecimento da equipe. Olha, lá na CVS nós temos uma psicóloga, né? Que ela tem um processo que a gente chama de one-on-one, né? Isso também é inspirado lá do Vale do Silício, onde ela tem um momento de falar com cada colaborador. Porque ela tem que montar o que a gente chama de PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Então, o colaborador ele tem que se sentir fazendo parte de algo muito maior. Porque muitas das vezes, quando ele entra para aquela função, mas ele não sabe que aquela função é estratégica em todos os sentidos para a empresa continuar crescendo. Então, nós estamos aqui numa rádio. Então, a pessoa que serve o café tem a sua importância, né? A pessoa que faz a limpeza do banheiro e assim por diante. Então, isso vem trazendo um resultado muito positivo. Porque Sidmar e Dr. Taniguchi, olha, a gente não sabe a vida que cada colaborador tem, né? Os desafios que ele tem no dia a dia. Então, quando a gente mostra essa proximidade com ele, ele se sente muito mais
como é que eu diria, mais devedor, né? Ele se sente uma forma de querer retribuir esse nível de comprometimento que a gente tem com ele, não com o funcionário, mas sim com a ele. Pessoa. Isso. Com a gente pessoa. até brinca, Sidmar, que todos nós somos um saco de emoção ambulante. Verdade. Né? Então isso a gente tem uma preocupação muito grande com cada colaborador nesse sentido. Eu digo sempre, nós gerenciamos processos, doutor Henrique, e lideramos pessoas. Como é que é lá na sua clínica essa questão de trabalhar a automotivação junto à sua equipe? Você está com 30 pessoas, são um grupo bom. Como é que você trabalha isso com a sua equipe? Você é uma pessoa, um doutor que trabalha e preserva muito a habilidade da inteligência emocional. Não é à toa que eu te convidei. Eu gosto de trabalhar um sentido de equipe, de família. Eu até falo que nós somos a família CCO, né? A família do Centro de Cirurgia Oral, no qual todo mundo é importante. Eu tento colocar a liderança interna de cada um, porque todo mundo é líder daquilo que ele faz. Uhum. É como se fosse a liderança sem o status. Então, assim, eu não sou mais do que a menina da limpeza. Uhum. Nós fazemos funções diferentes. Eu preciso dela, ela precisa de mim. E todo mundo precisa de todo mundo. Eu procuro falar até no primeiro dia que a pessoa vai integrar na equipe, olha, você tem total acesso a mim, a hora que você quiser, a sua voz é tão importante quanto a minha, quanto a de qualquer outro colaborador, até porque você enxerga coisas de uma maneira diferente que eu enxergo. E às vezes você vai conseguir enxergar coisas que vão nos ajudar. Então eu procuro trabalhar muito para todos essa facilidade de dialogar e de colocar todo mundo. E eu procuro colocar isso em prática, não só ser verbalizado, mas eles sentirem que isso daí realmente é uma existência. É uma existência que eu sempre menciono assim: quem é mais importante? Uma vez eu escutei isso. Muitas vezes a gente escuta numa empresa assim: o mais importante é o cliente. Aí eu escutei uma vez um gestor falar, isso há muitos anos atrás, que ele falou assim: não, olha, o mais importante é a sua equipe. Por quê? Se você respeita a equipe, se você tem valores, se você tem propósito, essa equipe, consequentemente, vai respeitar o seu cliente, o seu paciente. Não adianta nada você falar: olha, o cliente é a pessoa mais importante. Aí você vira para o seu colaborador, seu colega de trabalho, tá brigando com ele. O cliente chega, você olha para ele e sorri. Opa, vamos fazer o seguinte, vamos respeitar de lado, você está tendo um ambiente agradável. O seu cliente chegou, você olha para ele, você já está sorrindo, você vai sorrir para o seu cliente. A inteligência emocional em ação. Exatamente. Até mesmo porque esse é o chamado cliente interno. Isso. O primeiro cliente que eu atendo no dia é minha coleguinha do lado. Exato. Esse nós chamamos de cliente interno. Perfeito, doutor, fantástico. Eu queria trazer uma consideração sobre esse gestor, né? Esse dono de empresa que trabalha. E hoje, estudando a Bíblia, eu achei um versículo muito poderoso sobre esse assunto. O quanto vale a pena você, de fato, deixar um legado, trabalhar, se empenhar. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiveram de fazer, que eu faça com toda a sua força. Amém. Com o que as suas mãos for fazer, faça com excelência, com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ou seja, se você ainda está aqui, existe um propósito para ser cumprido na sua vida. Amém. Faça com excelência, faça para Deus e vai encontrar significado para o seu viver. Muito bom. Queridos, deixa o nosso recadinho para os nossos queridos ouvintes, por favor. Gente, Eclesiastes 9:10. Eu sei que você vai querer ler isso novamente. Eclesiastes 9:10. Recadinho para os nossos ouvintes, para a gente se despedir. Se você tem interesse de acelerar suas vendas e tem uma demanda constante para você bater a meta antes do final do ano, acho que é um desejo de todo empreendedor, né? Você pode entrar no site CVS Machine e marcar como é que eu diria para você, não é uma degustação, marcar um agendamento, né, para saber se a gente consegue te ajudar a atingir esses objetivos que a gente falou aqui. E será uma honra poder te atender, né, e juntos fazer
parte desse propósito, né? De ajudar a cada um de nós conquistar a independência financeira através dos nossos resultados. Retribuindo aqui o merchandising do Carlos, gente, vale a pena. O Carlos é muito bom em estratégia comercial, ele é o cara, vale a pena, tá? Qualquer dúvida pode entrar no meu Instagram e querer saber o telefone e o contato dele, que eu vou te passar prontamente. Doutor Henrique, muito obrigada. Carlos, obrigada, viu, querido, pela sua preciosidade e presença aqui conosco. Doutor Henrique. Olha, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco de conhecimento, poder aprender também, né? Levo minha rotina o dia inteiro cuidando do sorriso das pessoas. Então, assim, a gente até mencionou, né? Eu acho que eu tenho o privilégio de cuidar da saúde, escolhi essa profissão por gostar. Então, meu cantinho é o CCO, o Centro de Cirurgia Oral, é minha família, onde que a gente cuida do sorriso das pessoas. E lá vocês me encontram pelo Instagram. O que eu puder, Henrique Taniguchi, o que eu puder de alguma forma somar, ajudar, vai ser sempre um grande prazer. Muito obrigado. Muito obrigada, querido. Gente, ele é excelente no que faz. Excelente. Ele é referência nas especializações dele. Vale a pena. Muito, muito obrigada, querido. O seu tempo aqui conosco não foi em vão. Deus que tudo vê vai te retribuir. Amém. Querido Amém. ouvinte, deixa o meu abraço. Espero você no próximo sábado. E tem gente que fala para mim, eu queria te conhecer. Vou te dar uma oportunidade. Dia 28/8, nós estaremos no evento presencial lá no Crystal Plaza. E aí sim, vou ter muita alegria de conhecer você pessoalmente. Você pode me ver no Instagram, mas não vai sentir o meu cheirinho, né? O meu perfume. Então vai ter que ir no evento lá, gente de resultado, pra gente se olhar olho no olho. E ver a elegância também da Sidmar. Muito obrigado. O Carlos sempre muito gentil. Vou ter que aumentar o seu cachê, viu, Carlos? Queridos, muito obrigado. O meu abraço carinhoso. E espero você na terça-feira. Tem o reprise do Carreira de Sucesso. Vale a pena. Um grande abraço, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus. Deixa aqui o meu abraço. Até o próximo programa. Obrigada. Você ouviu Carreira de Sucesso com a consultora Sidmar Martins.